Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Bem-vindos à cerimónia de entrega da segunda edição do Prémio Maria de Sousa, quer as pessoas que aqui estão fisicamente, quer a quem está a assistir via streaming. Vamos dar início a esta cerimónia com um momento musical. A Associação Coro e Orquestra Médicos de Lisboa irá interpretar o quinto andamento do Quarteto de Cordas número 13 de Beethoven.
Ser cientista é perceber que há muita coisa que não se sabe e gostar de contribuir para se saber. O episódio que mais marcou a vida dela foi o tal artigo científico, um artigo científico de facto notável, que ela publicou, o depósito dos linfócitos, em 1966, ainda hoje é atual e é citado em todos os livros de texto do mundo. Houve um seminário e veio alguém dar uma palestra que começou na introdução a descrever as coisas que a Maria tinha descoberto, sem dar crédito nenhum à Maria. E eu depois perguntei-lhe, então Maria não ficou irritada por a pessoa estar a descrever isto e não lhe dar o crédito? E ela, não. Quando se descobre uma coisa realmente importante, que passa a ser do conhecimento comum, isto já não nos pertence, pertence a toda a gente, passou a ser parte dos livros. E, portanto, isto é o maior elogio que me podiam fazer. De seguida, vai usar da palavra o bastonário da Ordem dos Médicos, Sr. Dr. Miguel Guimarães. Boa tarde. Boa tarde a todos. Excelentíssima Senhora Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Professora Elvira Fortunato. Excelentíssima Senhora Conselheira de Estado, Doutora Leonor Beleza. Excelentíssima Senhora Secretária de Estado da Promoção da Saúde, Dr. Margarida Tavares. Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado do Ensino Superior, João Pedro Teixeira. Excelentíssima Consultora para a Saúde da Presidência da República, Doutora Isabel Aldir. Doutora Maria de Belém, ex-Ministra da Saúde. Senhor Presidente da Fundação Bial, Dr. Luís Portela, e esposa Ingrid Denis. Muito obrigado por este projeto em comum, Luís, muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Chairman da Bial, Dr. António Horta Osório. Excelentíssimo Sr. CEO da Bial, Dr. António Portela. Excelentíssimos representantes da Academia e das distintas instituições e associações presentes. Senhores bastonários, antigos bastonários e representantes das ordens profissionais. Senhores dirigentes e colaboradores da Bial e da Fundação Bial, distintos membros do júri do Prémio Maria de Sousa 2022, amigos da professora Maria de Sousa, premiados do Prémio Maria de Sousa 2022 e respectivos convidados aqui presentes, colegas e amigos, minhas senhoras e meus senhores. Hoje é um dia muito especial. Se é certo que nada nos fará ultrapassar a perda da professora Maria de Sousa, não será menos verdade que dar continuidade ao seu legado é a mais nobre forma que temos de a homenagear. Foi por isso que, logo após a sua morte, a Fundação Bial e a Ordem dos Médicos avançaram com a criação do prémio que nos junta hoje aqui e que só foi possível concretizar com o empenho e visão de quem valoriza a excelência da liderança na investigação e acredita no presente e no futuro da qualidade dos nossos jovens investigadores. É com grande alegria que veremos subir ao palco 5 jovens investigadoras, distinguidas com o Prémio Maria de Sousa pela elevada qualidade das suas candidaturas e projetos que merecem o apoio e o devido reconhecimento público. Hoje comemoramos a ciência na investigação, na inovação e na medicina. Comemoramos uma grande mestre que se distinguiu pela sua qualidade científica e técnica, aliando a investigação ao humanismo, o conhecimento ao ensino e formação, a alegria de viver ao espaço das artes. O Teatro Thália remete-nos também para a música, uma paixão partilhada e presente de Maria de Sousa, na qual também se afirmou. O talento de Maria de Sousa foi criado e nutrido no cruzamento de várias áreas do conhecimento que permitiram o nascimento de projetos profissionais de excelência que marcaram a evolução da ciência e dignificaram o nome de Portugal a nível internacional. Saber perpetuar este ensinamento e este legado inclui olhar para a saúde e para a ciência como ativos estratégicos de afirmação da marca Portugal no mundo, o que envolve acarinhar e investir no que de mais precioso temos, as pessoas.
Estou em condições de vos poder transmitir que o Prémio Maria de Sousa veio para ficar e no próximo ano teremos a 3ª edição. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Vamos agora ouvir o Presidente da Fundação Bial, Sr. Dr. Luís Portela. Boa tarde a todos. Para não vos maçar com um mero exercício de repetição dos cumprimentos apresentados pelo Sr. Bastonário, peço licença para, na Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professora Elvira Fortunato, cumprimentar todos os presentes. Muito obrigado pela vossa presença. Maria de Sousa foi uma cientista excepcional, uma mulher inteligente e sensível, com grande capacidade de trabalho, que pugnava por elevados níveis de qualidade em tudo o que fazia. Tornou-se exigente, por vezes um pouco áspera, mas sempre coerente e profundamente doce, assumindo com dedicação, por vezes mesmo com paixão, os projetos em que se envolvia. Foi uma amiga querida, que em 1995 me ofereceu um exemplar do seu livro A Hora e a Circunstância, editado com o professor Agostinho da Silva. Vou-vos ler desse livro o poema Coisas da Ciência. Pois não é reconhecer um pouco deixar de ter? E completar um pouco deixar de divagar? E estar seguro um tenaz exigir e repetir? E aprender a fazer um exigente treinar? E, a não ser na criança, não é descobrir um pouco deixar de ser? Maria de Sousa ganhou o Grande Prémio Bial de Medicina em 1994. Participou depois em diversos júris desse mesmo prémio e, finalmente, em 2010, sucedeu ao professor Nuno Grande como administradora da Fundação Bial, em representação do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Elevou significativamente o nível de exigência e de qualidade das atividades da Fundação, nomeadamente na seleção de candidaturas e no acompanhamento exigente da componente científica dos apoios à investigação, tipo bolsas, que atribuímos. Marcou profundamente a Fundação Bial e deixou em cada um de nós um amigo. Por tudo isso, é com muito gosto que aqui estamos de novo, em parceria com a Ordem dos Médicos, a distinguir e apoiar jovens cientistas a desenvolverem a sua carreira e a ganharem mundo, como Maria de Sousa sempre pugnava. Muito obrigado aos distintos membros do júri pelo excelente trabalho realizado. Um abraço grato aos professores Rui Costa, que infelizmente não pôde comparecer por afazeres profissionais nos Estados Unidos, inadiáveis, Carmo Fonseca, Graça Porto, Joana Palha e Miguel Castelo Branco. Bem-ajam. Parabéns às 5 premiadas. Votos de um excelente trabalho e das mais bonitas realizações. Sejam felizes na realização deste vosso projeto e na concretização de uma carreira científica verdadeiramente útil às pessoas. Muito obrigado, Sra. Ministra, por ter querido associar-se a este prémio, estando hoje aqui conosco e cedendo-nos estas bonitas, muito bonitas instalações para a realização desta cerimónia. Muito obrigado, Srs. Secretários de Estado, por também terem querido estar hoje aqui conosco. Os nossos melhores votos para o desenvolvimento da ciência e para o desenvolvimento da saúde ao serviço dos portugueses. A Ordem dos Médicos e a Fundação Bial estão aqui em sintonia no apoio ao desenvolvimento científico na área da saúde. E assim, no próximo ano, realizaremos, como já foi anunciado pelo Sr. Bastonário, a 3ª edição deste prémio, com as mesmas características, o mesmo júri e com o mesmo espírito de homenagem a Maria de Sousa. Muito obrigado.
Segue-se a intervenção do júri da segunda edição do Prémio Maria de Sousa, tomando a palavra a senhora professora Maria do Carmo Fonseca. Muito boa tarde, uma saudação amiga a todos os presentes, um cumprimento muito especial à nossa colega senhora Ministra. Eu tenho que dizer que é para mim uma profunda alegria estar aqui hoje a representar o júri, porque o Presidente, o nosso colega Rui Costa, não pôde estar presente, mas para mim é uma extrema alegria poder ser eu a dirigir-vos estas palavras por várias razões. A primeira, obviamente, é porque estamos hoje a celebrar a Maria. E a Maria foi não só uma grande cientista, a Maria dedicou toda a sua vida à ciência. Não havia nada que a Maria adorasse mais fazer do que pensar e discutir novas descobertas. Mas a Maria também foi uma pessoa extremamente preocupada em garantir que as novas gerações pudessem ter literacia científica e que pudessem, quem quisesse, ter oportunidade para desenvolver uma carreira na ciência. E nas suas últimas palavras, antes de nos deixar, ela fez questão de deixar escrito para todos nós que é agora a nossa responsabilidade continuar essa preocupação que ela tanto teve e tanto alimentou, que é garantirmos que as próximas gerações tenham a oportunidade de, em Portugal, poder desenvolver ciência. E é neste sentido que a minha segunda razão para estar muito feliz é agradecer a visão da Fundação Bial, em particular o seu mentor, o Dr. Luís Portela, em garantir uma forma de mecenato que é absolutamente essencial para que os nossos jovens possam desenvolver carreiras científicas. No nosso país, nós sabemos que o financiamento da ciência e tecnologia é essencial, mas também todos sabemos que é insuficiente. E, por isso, ter exemplos como o da Fundação Bial de alternativas para investir no desenvolvimento dos nossos jovens tem uma importância que é absolutamente indescritível, e eu fico super feliz de saber que a iniciativa se vai prolongar, o que quer dizer que nós vamos poder continuar a apoiar jovens, sobretudo na faixa em que os jovens já fizeram o seu treino pós-doutoral, mas ainda não são cientistas estabelecidos. E há muitos países em que as agências nacionais de financiamento têm programas dedicados a esta faixa, porque é uma faixa particularmente sensível, em que as pessoas precisam de um tipo de ajuda específica. Nós não temos isso ainda, espero eu, que venha a existir no futuro, mas enquanto isso não existe, é este Prémio Maria de Sousa que, pelo menos na área da investigação biomédica, está a representar esse papel de incentivo aos mais jovens. E incentivo não só a terem a sua própria investigação, mas também um incentivo a fazerem um estágio de formação, de treino, de especialização num centro de excelência internacional. Não é vergonha nenhuma procurar desenvolver as nossas carreiras visitando centros internacionais. Não é porque a nossa investigação ou os nossos institutos não estejam suficientemente desenvolvidos, é porque a ciência é global e falar com outras pessoas e estar noutros ambientes enriquece-nos sempre, leva-nos a estabelecer mais redes e abre-nos caminho, inspiração e ideias para futuras explorações. Esta mensagem de vá para fora, escolham um sítio de excelência e progrida a sua formação lá fora, foi algo que a Maria disse a tantos e tantos dos nossos jovens. E ela preocupou-se, às vezes, até usava os seus próprios fundos e as suas próprias posses para ajudar
os jovens portugueses a fazer este salto e terem esta oportunidade. E, portanto, não havia maneira mais eficaz de preservar o legado e a vontade da Maria do que, através destes prémios, estarmos a incentivar esta ida ao estrangeiro, a um centro de excelência. E, finalmente, o meu grande terceiro motivo de alegria é o envolvimento da Ordem dos Médicos desta iniciativa. Não é muito frequente a investigação biomédica estar tão ligada institucionalmente às carreiras médicas. E isto faz-me pensar que a nossa Ordem dos Médicos reconhece o papel da investigação científica para o desenvolvimento da medicina, mas espero eu que a Ordem dos Médicos, a atual e a futura, estejam conscientes da importância que é ter médicos, profissionais médicos que exercem medicina, a exercer também a função de investigador científico. Isto é um problema que nós temos falado há muito tempo no nosso país e que está longe de estar resolvido. As carreiras médicas estão sob permanente pressão e nós, apesar de todos dizermos que os médicos deviam de fazer investigação e ter uma estrutura na organização do seu tempo para fazer investigação, é algo que ainda não resolvemos e que eu não posso deixar de lembrar que é um problema que temos que pensar e que temos que resolver. E a propósito, nós, júri, avaliámos várias candidaturas a este prémio apresentadas por médicos que fazem a sua investigação e eles não conseguiram chegar aos 5 lugares premiados. Quer dizer que ainda temos um caminho para percorrer e é importante lembrar este aspecto. A propósito de excelência, não há dúvida que este prémio é um prémio competitivo. Houve 54 candidaturas, 5 foram aprovadas, estamos com uma taxa de aprovação da ordem dos 9%, que é perfeitamente adequado a um prémio competitivo. As áreas que as nossas premiadas, e aproveito para dizer que também é importante nós pensarmos porque é que só temos premiadas. O ano passado tivemos 4 jovens e 1 jovem. Este ano temos 5 jovens. Claro que é ótimo haver mais mulheres a fazer investigação, mas não é porque os homens não sejam suficientemente inteligentes. Portanto, há qualquer coisa que está a atrair os homens para outras atividades e isso, se calhar, não é o ideal para a investigação. Portanto, devemos também pensar nisso. Relativamente às áreas, vamos agora assistir às apresentações. Vão ver que temos os suspeitos do costume, a investigação sobre o cancro, a imunoterapia para o cancro, as doenças neurodegenerativas, mas temos este ano uma novidade. E eu tenho pensado imenso o que é que a Maria diria sobre a candidatura fora da caixa que o júri este ano decidiu selecionar. E eu digo fora da caixa porque, normalmente, quando pensamos em investigação biomédica, nós pensamos sempre nas moléculas e nas células, e este ano resolvemos premiar uma candidatura que achamos muito bem apresentada e que tem como objeto não as moléculas e as células, mas o nosso próprio bem-estar. E vamos ouvi-la de seguida, e eu convido-vos a pensar que isto é a evolução normal do objeto-alvo da investigação em biomedicina, que não se fica apenas pelas moléculas. E com isto, muitos parabéns aos premiados, muito obrigado à Fundação Bial, muito obrigado à Ordem dos Médicos. Obrigada a todos.
a primeira vez na história, penso eu, em que somos um número de pessoas significativo, embora não sejamos muitos, mas estamos todos no mesmo sítio, é agora. São, de facto, estes últimos 30 anos, não é? E, nesse aspecto, é um período extraordinário. Grande parte das pessoas que pertencem ao sistema agora estiveram lá fora e foram expostas a outras culturas, etc. E por isso é que os miúdos irem para o estrangeiro com bolsas para voltarem, claro. Eu acho que é importantíssimo, porque, em princípio, somos expostos a outra cultura, não é porque não haja muitos laboratórios muito bons em Portugal e não haja muita coisa boa em Portugal, mas o ser exposto a outra cultura, mesmo hoje, é muito importante. Vamos agora conhecer os 5 projetos galardoados através da entrega dos prémios e apresentação dos respectivos projetos. Projeto UpSea Health, experiência sensorial dos espaços urbanos e o impacto na saúde. Senhora Doutora Daniela Rodrigues. O prémio será entregue pelo Sr. Presidente da Fundação Bial, Dr. Luís Portela. Segue-se a apresentação do projeto galardoado. Boa tarde a todos, é uma honra enorme estar aqui. Quero começar por agradecer à Bial, à Ordem dos Médicos, aos elementos do júri e a todas as pessoas envolvidas no Prémio Maria de Sousa pela oportunidade para desenvolver este projeto. O meu trabalho nos últimos anos tem tido como foco os determinantes da prática da atividade física e dentro da atividade física temos várias vertentes, incluindo o transporte ativo. No transporte ativo temos, por exemplo, o caminhar, que é a forma mais básica de nos movermos e que traz grandes benefícios para a nossa saúde. Existem vários estudos que mostram a associação positiva com a diminuição do risco de acidentes cardiovasculares, de cancro, diabetes e obesidade. Mas sabemos que nem todos os indivíduos respondem da mesma maneira ao ambiente e que mesmo aqueles espaços que são projetados para potenciar a prática da atividade física, incluindo o transporte ativo, nem sempre traduzem essa realidade, pelo menos para todas as pessoas que utilizam aquele espaço. Sabemos também que os estudos têm olhado para o ambiente de duas maneiras, tanto para o ambiente social como para o ambiente físico ou construído. Neste projeto, o que nós tentamos é ter uma terceira perspectiva e, portanto, um primeiro subobjetivo, que é também o mais importante, que é analisar as experiências sensoriais do ambiente, ou seja, como é que os indivíduos experienciam, como é que sentem o ambiente ou os diferentes espaços que estão a utilizar. Portanto, será que aquele espaço os faz sentir bem, que lhes transmite uma sensação de felicidade, ou, por outro lado, que os faz sentir receosos, ansiosos, com stress? Depois, um segundo subobjetivo que temos é observar os comportamentos ativos e sedentários ao longo do dia, tanto da semana como do fim de semana. E um terceiro subobjetivo, que é conjugar essas variáveis e interpretar as variações tanto no estilo de vida, ou seja, o ativo ou o sedentário, e também com alguns parâmetros de saúde, que neste caso será a prevalência da obesidade e a obesidade abdominal, em relação com o ambiente, dando primazia ao sensorial e emocional, que é o ponto inovador do projeto, mas também não descurando as características do social e do físico. Iremos utilizar uma amostra de jovens adultos. Esta faixa etária tem sido a menos estudada na literatura neste tema, mas também sabe-se que é os que utilizam mais e os mais dependentes do ambiente local, se compararmos com as crianças e os adultos. E depois é um período crítico tanto para a consolidação de estilos de vida. Os estudos mostram que os jovens que são fisicamente ativos têm mais probabilidade de serem adultos ativos, como também um período muito importante para a manutenção de peso. Sabemos que os jovens que têm excesso de peso ou obesidade têm um maior risco de serem adultos com obesidade e desenvolverem as comorbilidades associadas à doença. O projeto irá utilizar 3 metodologias diferentes para a recolha de dados. O primeiro através de biosensores. Os indivíduos utilizarão estes sensores durante 7 dias e que irá medir a aceleração-movimento, ou seja, o tempo que eles gastam por dia em comportamentos sedentários e físicos. Dentro dos físicos temos atividades leves, moderadas e vigorosas. Os sensores medirão também a localização dos indivíduos através de um sinal GPS
e os biosinais. Dentro dos biosinais temos, por exemplo, a pressão arterial, os batimentos cardíacos, a temperatura corporal, e estes sinais permitirão caracterizar a experiência sensorial. Esses dados dos sensores serão recolhidos e armazenados numa aplicação que será desenvolvida dentro do projeto. Esta aplicação permitirá também aplicar algumas questões aos indivíduos, tanto de cariz comportamental, por exemplo, se eles praticam ou praticaram até há pouco tempo atrás um desporto, questões de cariz socioeconómico e sociodemográfico, se sempre viveram em Coimbra, porque este estudo será com estudantes da Universidade de Coimbra. Portanto, se sempre viveram em Coimbra, no caso de se terem mudado, há quanto tempo vivem em Coimbra e onde moravam anteriormente, o nível ou o grau educacional dos pais, se eles são trabalhadores, estudantes ou apenas estudantes. Esta aplicação permitirá também fazer algumas questões de percepção do ambiente, como é que os indivíduos percepcionam o ambiente que estão a utilizar, se é de uma forma positiva ou negativa. E, por último, iremos recolher algumas medidas, como a estatura, a circunferência abdominal e o peso, que nos permitirá caracterizar a prevalência da obesidade e obesidade abdominal. As análises serão feitas para conjugar todas estas variáveis, portanto, iremos sobrepor à localização dos indivíduos os biosinais e depois observar os comportamentos ativos e sedentários e a prevalência da obesidade em relação com essas duas variáveis. As análises são apenas possíveis porque temos já uma colaboração de vários centros e unidades de investigação dentro da Universidade de Coimbra, mas também na Universidade Fernando Pessoa, do Porto, por exemplo, e uma equipa multidisciplinar que vai desde a antropologia, que é a minha área, à geografia, às ciências da saúde, ao desporto, a engenharias de computadores e informática. Completando os objetivos propostos, conseguiremos responder a diferentes questões, por exemplo, como é que os jovens sentem essa experiência sensorial e emocional, o espaço que os rodeia, e como é que essa experiência varia de acordo com diferentes espaços dentro da mesma cidade, que espaços da cidade é que são realmente utilizados pelos jovens e porque é que os jovens, por vezes, optam por usar alguns espaços, algumas ruas, alguns caminhos, em detrimento de outros, e se essa escolha está relacionada ou não com a experiência sensorial. Como é que essa experiência, sendo ela positiva ou negativa, se associa com as características reais do espaço, as características do social e do físico, ou até mesmo com a percepção que os jovens têm do espaço, que pode ser ou não compatível com as características. E, por último, de que forma é que a experiência do ambiente está relacionada com o estilo de vida, ou seja, se eles adotam mais comportamentos sedentários ou mais físicos, e com alguns parâmetros de saúde, que neste caso será a prevalência de excesso de peso ou obesidade. E é isso, e quero felicitar e agradecer uma vez mais à Bial e à Ordem dos Médicos por esta oportunidade. Quero também agradecer às pessoas que já estão dentro da equipa e que espero que venha a crescer. E obrigada a todos pela vossa atenção. Projeto Vesículas extracelulares tumorais neutralizam interferão gama como forma de evadir a imunidade antitumoral e imunoterapia. Senhora Doutora Ana Rita Cruz. O prémio será entregue pelo Senhor Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães. Segue-se a apresentação do projeto galardoado. Boa tarde a todos. Antes de começar a apresentação, gostaria também de agradecer à Fundação Bial e à Ordem dos Médicos por criarem o Prémio Maria de Sousa e também aos juris do prémio por terem selecionado o nosso projeto para financiamento. É um orgulho para mim estar aqui hoje. Num prémio que honra a memória da professora Maria de Sousa. Com isto, passo a apresentar o projeto premiado, o nosso objetivo será investigar se vesículas extracelulares que são secretadas por células tumorais conseguem neutralizar a ação do interferão gama, que é uma proteína anticancerígena, como forma de evadir, fugir à imunidade antitumoral e imunoterapia.
Portanto, passar a explicar o que é que são vesículas extracelulares, ou EVs. Vesículas extracelulares são estruturas nanométricas que são libertadas por praticamente todas as células. E, inicialmente, e quando foram descobertas, pensava-se que estas vesículas não passavam de lixo celular, de que as células se queriam descartar, mas hoje sabemos que desempenham um papel importante para a comunicação entre células ao transferirem biomoléculas como ácidos nucleicos, lípidos, proteínas, de uma célula para a outra, fazendo-o localmente, mas também sistemicamente, por exemplo, através da corrente sanguínea. Portanto, estas vesículas estão envolvidas tanto em processos fisiológicos, mas também em processos patológicos, como é o caso do cancro. E, embora a investigação em vesículas extracelulares se tenha muito focado em comunicação entre células, estudos recentes demonstraram que estas vesículas também podem neutralizar a função de proteínas que circulam no ambiente extracelular. O nosso grupo de investigação descobriu que as EVs, produzidas por células do cancro da pele, apresentam um receptor que reconhece uma proteína anticancerígena, o interferão gama, que é produzido por... esta proteína é produzida por células do sistema imunitário. E esta proteína tem várias funções, uma das quais é eliminar células tumorais, induzir morte celular. Portanto, e sabendo isto, a hipótese do nosso projeto é que, ou aquilo que queremos investigar, é se as EVs que são produzidas por tumores se ligam ao interferão gama e assim evitam que este se ligue a células tumorais e que as elimine. Trouxe uma animação para explicar a nossa hipótese de uma forma mais simplificada. Então, numa situação em que as vesículas extracelulares não apresentam um receptor na sua membrana, quando o interferão gama é produzido por células do sistema imunitário, o interferão, que está aqui representado a amarelo, vai ligar-se a receptores de interferão gama que estão presentes na célula cancerígena. E isto leva à morte celular. No entanto, se as vesículas extracelulares, tal como as células, apresentarem este receptor na sua membrana, então, quando o interferão gama é produzido, esta proteína pode ligar-se às vesículas e, assim, a probabilidade da proteína chegar às células tumorais é mais reduzida. Desta forma, as células cancerígenas não serão eliminadas. Queria finalizar para explicando o impacto desta investigação, porque é que queremos perceber se este mecanismo de facto ocorre. Então, se conseguirmos demonstrar que de facto vesículas extracelulares conseguem proteger as células tumorais da ação do interferão gama, poderá ser possível desenhar terapias que sejam direcionadas contra este mecanismo, ou seja, e a título de exemplo, se conseguirmos prevenir que haja uma interação entre a vesícula extracelular e a proteína, estamos a potenciar que essa proteína se consiga ligar às células tumorais e fazendo com que haja morte celular. Simplificando, o conhecimento que este projeto vai gerar é importante para que desenhemos terapias mais inteligentes, mais eficazes para combater o cancro. Para além disso, e como o interferão gama desempenha um papel essencial para a ação de terapias aprovadas para combater o cancro, como é o caso da imunoterapia, o nosso estudo tem também o potencial de identificar as vesículas extracelulares como marcadores biológicos para prever a resposta dos doentes a esta terapia.
Com isto, o que isto significa é que, através de uma amostra de sangue de um doente com cancro, poderá ser possível verificar se as vesículas extracelulares que circulam no sangue apresentam o receptor de interferon-gama e, assim, prever se o doente será sensível ou resistente a terapias aprovadas contra o cancro, como é o exemplo da imunoterapia. Com isto, queria agradecer ao grupo de investigação em que estou a trabalhar, Systems Oncology Group, na Fundação Champalimau, em especial ao meu orientador Bruno Costa Silva, e à Júlia e à Joana, que iniciaram este projeto. Queria também agradecer ao Dr. Héctor Peinado, do Spanish National Cancer Research Center, em Madrid, onde vou a realizar o meu estágio internacional e, por fim, e mais uma vez, obrigada à Fundação Bial e à Ordem dos Médicos por financiarem o nosso projeto de investigação. Obrigada também pela vossa presença. Obrigada. Projeto Monitorização das espécies secretadas não convencionalmente da proteína Tau. Implicações na progressão das tauopatias. Senhora Doutora Ana Melo. O prémio será entregue pelo Senhor Secretário de Estado do Ensino Superior, Professor Pedro Teixeira. Segue-se a apresentação do projeto galardoado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Fundação Bial, à Ordem dos Médicos e ao júri pela atribuição deste prémio. É uma enorme honra, a título individual, receber este prémio e incentivar a minha carreira científica, mas igualmente importante para as pessoas que trabalham comigo no IBB, no Instituto de Bioengenharia e Biociências do Instituto Superior Técnico. O projeto que apresentei foca-se em monitorizar estas espécies da proteína Tau, que são secretadas, portanto, libertadas não convencionalmente e que estão associadas à produção de diversas doenças neurodegenerativas que são genericamente designadas por tauopatias. Em particular, a proteína Tau, a posição patológica e agregação no sistema nervoso central, está associada a diversas tauopatias. Inclui mais de 20 patologias, onde a mais conhecida é a doença de Alzheimer. E, globalmente, estas tauopatias representam a maior parte dos casos de demência e, em particular, a doença de Alzheimer é responsável por cerca de 180% dos casos. Em condições não patológicas, a principal função da proteína Tau é ligar-se e estabilizar-se os microtúbulos. São estruturas que dão suporte às nossas células. E o que ocorre nestas tauopatias são modificações patológicas, como é o caso de mutações pontuais, ou mesmo a hiperfosforilação na doença de Alzheimer, que levam inicialmente a uma perda de função, desencadeando a destabilização destas estruturas, dos microtúbulos. Adicionalmente, estas modificações patológicas também podem desencadear um ganho da função tóxica da proteína Tau, levando à sua agregação e à formação dos emaranhados neurofibrilares. Mais recentemente, tem sido proposto que existe uma propagação, uma transmissão de espécies tóxicas entre neurónios, que é responsável por esta progressão das tauopatias, em que ocorre inicialmente uma secreção, uma libertação no meio extracelular destas espécies tóxicas, que são posteriormente internalizadas em neurónios adjacentes. No entanto, a maior parte dos estudos até à data tem-se focado no mecanismo de internalização de entrada nestes neurónios adjacentes. E, em particular, o estudo que apresentei visa estudar este mecanismo molecular de secreção não convencional por translocação direta da membrana plasmática. Baseia-se na hipótese que a perda de função da proteína Tau associada a estas alterações patológicas levam inicialmente à sua acumulação no citoplasma.
E, posteriormente, como mostrado no segundo passo, existe um recrutamento para a membrana plasmática que é incapaz de induzir a formação de aglomerados. E tal como proposto para outras proteínas que são libertadas não convencionalmente, poderá existir a formação de poros ou mesmo oligómeros, isto é, agregados altamente transientes e heterogéneos. E, finalmente, existe a libertação no meio extracelular, como mostrado no passo 5, que é mediada por componentes ao nível da superfície das células. O projeto tem como principal objetivo caracterizar estas etapas iniciais da secreção não convencional da proteína tau, nomeadamente a ligação à membrana plasmática e a formação destes agregados, que constituem o alvo terapêutico ideal. O projeto apresenta um grau de complexidade crescente. Inicialmente, iremos quantificar esta interação e agregação da proteína tau modificada em vesículas lipídicas sintéticas, realizando estudos maioritariamente in vitro, aplicando técnicas de microscopia avançada, nomeadamente ao nível de uma única molécula, para obter informação sobre esta heterogeneidade estrutural destas espécies tóxicas, em que basicamente iremos correlacionar alterações conformacionais da proteína tau induzido por estas alterações patológicas, com o possível impacto na ligação a membranas lipídicas. Numa segunda fase do projeto, iremos descrever detalhadamente o mecanismo de translocação membranar da proteína tau modificada em vesículas reconstituídas, basicamente com o modelo da membrana plasmática extraídas de células, ou mesmo diretamente em células de neuroblastoma, utilizando sempre técnicas de microscopia avançada. Em suma, este projeto irá permitir obter informação sobre as propriedades físicas e estruturais destas espécies tal que são tóxicas e avaliar o seu impacto na ligação à membrana plasmática, o que poderá contribuir para o desenvolvimento de novos inibidores para a progressão destas taupatias e, em particular, atuar em fase inicial da neurodegeneração. Por último, gostaria de agradecer ao ISTID, como instituição de acolhimento, à Unidade de Investigação IBB, em particular ao Grupo CIR, por proporcionar um ambiente de total independência científica, que não é muito comum, por vezes, em Portugal para jovens investigadores, ao professor Martin Hoff, na República Checa, pela colaboração do projeto e pela disponibilidade de receber-me no seu laboratório, uma nota final de agradecimento novamente à Fundação Bial e à Ordem dos Médicos, também pela iniciativa da criação do Prémio Maria de Sousa, e obrigada a todos pela vossa atenção. Projeto Identificação dos componentes de reciclagem proteica que controlam a formação de metástases cancerígenas. Senhora Doutora Sandra Tavares. O prémio será entregue pela Senhora Secretária de Estado da Promoção da Saúde, Doutora Margarida Tavares, nesta cerimónia em representação do Senhor Ministro da Saúde. Segue-se a apresentação do projeto galardoado. Bom, antes de avançar para a apresentação do projeto, eu gostaria, à semelhança das minhas colegas, de agradecer a instituição do prémio e a continuidade do mesmo, porque homenageia uma grande cientista, mulher que mudou a paisagem da ciência em Portugal e que continua a inspirar os investigadores. Com este prémio, Maria de Sousa, nós propomos-nos a identificar os componentes da reciclagem proteica que controlam a formação de metástases, mais especificamente em triplo negativo cancro da mama. O cancro da mama triplo negativo é um subtipo que é diagnosticado em cerca de 20% das pacientes com cancro da mama. É um tipo de cancro que é muito agressivo e também é muito difícil de tratar. E pela combinação destas duas características, é também o subtipo mais letal. As pacientes, quando são diagnosticadas com cancro da mama triplo negativo, elas
deparam-se com um desconhecimento ao nível de marcadores de prognóstico, quer dizer que elas não sabem como é que a doença vai evoluir ao longo do tempo, não existem ferramentas para lhes indicar qual é o melhor tratamento para o seu caso e depois também não existem alvos terapêuticos específicos para esta doença. E são estes três problemas que nós nos propomos contribuir para a resolução. Para isso, vamos nos focar num processo celular que se chama reciclagem proteica, que devolve à superfície das células determinadas moléculas que já foram usadas noutras zonas das células. Bom, é reciclagem. Muitas destas moléculas que sofrem deste processo já se provaram ser fundamentais para o processo de formação de metástases. Então, neste projeto, o que nós decidimos foi dividi-lo em duas tarefas. Na primeira, nós vamos caracterizar exaustivamente como é que o processo de reciclagem proteica acontece durante a invasão e a formação de metástases. Vamos, então, tentar responder a estas três perguntas. Quais as proteínas que regulam a reciclagem proteica nas células malignas? São específicas das células invasivas e como são controladas estas proteínas. Para esta primeira tarefa, então, eu vou-me deslocar aos Países Baixos, ao UMC Utrecht. Na tarefa 2, nós o que queremos fazer é validar as descobertas da tarefa 1. Então, nós vamos tentar perceber se, ao eliminar um regulador de reciclagem proteica identificado na tarefa 1, se somos capazes de bloquear o processo de invasão. Então, se eliminarmos o regulador, as células ainda são invasivas ou não? No fim das duas tarefas, nós antecipamos resultados a curto e a longo prazo. A curto prazo é, claro, a identificação de um conjunto de reguladores de reciclagem proteica que controlam, então, o comportamento invasivo do cancro triplo negativo, mas também, como já sabemos, que este processo celular está presente noutros tipos de cancro invasivos, nós, então, já estamos a antecipar que existirão implicações para, por exemplo, cancro do pescoço e cabeça, melanoma, etc. Também antecipamos que, com este projeto, vamos estabelecer as bases para investigar o valor prognóstico dos reguladores de reciclagem proteica, aquele primeiro problema que as mulheres encontravam, de não saber como é que a doença ia progredir, e depois também queremos contribuir com a sugestão que talvez este seja mesmo um mecanismo promissor como alvo para a futura intervenção clínica. A longo prazo, nós queremos usar este conhecimento para melhorar as estratégias de tratamento e estamos a antever estas duas formas. Primeiro, desenvolver ferramentas para estratificar pacientes, perceber quais são as terapias que já existem, quais são as que melhor se adequam ao caso de cada uma das pacientes, mas também olhar para outras patologias que dependem de reciclagem proteica, que não são o cancro, olhar e ver como é que elas estão a ser tratadas. Será que podemos redirecionar esses fármacos para tratar as nossas pacientes oncológicas? É uma outra maneira de ver o problema. No fim, e finalmente, nós, para a rápida implementação na prática clínica de todo este conhecimento, já estabelecemos, então, uma aliança estratégica entre Portugal e os Países Baixos, e não é só para o desenvolvimento da tarefa 1, é também mesmo para a implementação na prática clínica. E porquê os Países Baixos? Porque são líderes mundiais em investigação e clínica oncológica. Eu gostava, mais uma vez, de agradecer o vosso apoio, que vai permitir, então, realizar este projeto, tanto no I3S como no UMC Utrecht. Projeto Identificação de Grupos Neuronais do Núcleo Accumbens envolvidos em aprendizagem associativa. Senhora Doutora Carina Soares Cunha. O prémio será entregue pela Senhora Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Professora Elvira Fortunato.
Segue-se a apresentação do projeto galardoado. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de fazer um agradecimento público à Fundação Bial, à Ordem dos Médicos e também a todos os membros do júri deste prémio, pela atribuição do mesmo. É uma honra estar aqui hoje a apresentá-lo. E passarei então a falar um bocadinho sobre o trabalho que eu pretendo desenvolver no âmbito deste prémio. E, em primeiro lugar, falar-vos de qual o objetivo geral do nosso trabalho e do trabalho que temos desenvolvido ao longo dos últimos anos, que se centra na tentativa de compreensão de como é que o nosso cérebro consegue integrar toda a informação que está ao nosso redor, toda a informação que nos rodeia e transformar esta mesma informação em comportamentos que nos são necessários, adequados e fundamentais para a nossa sobrevivência e para a manutenção do nosso bem-estar ao longo da nossa vida. Tratando-se este processo de comportamentos associativos e aprendizagem associativa. Penso que é quase básico nós compreendermos que, para que sejamos capazes de sobreviver e de nos adaptar, foi necessário, ao longo da evolução, nós termos desenvolvido esta capacidade de identificar estímulos que estão à nossa volta e conseguirmos, através desta informação ambiental, predizermos se poderemos estar na presença de algo que é positivo ou que pode gerar uma recompensa, ou, por outro lado, estarmos em perigo ou potencialmente em perigo. E passo a dar-vos dois exemplos que, se calhar, podem resignar convosco em situações do nosso dia-a-dia, como seria o caso, por exemplo, numa situação em que nos fazemos uma deslocação de muitos quilómetros e que estamos a conduzir. Por exemplo, se eu tivesse vindo de carro desde o ICVS, que fica na Universidade do Minho, em Braga, até Lisboa, e a dada altura poderíamos sentir necessidade de sentirmos cansaço, fadiga, sentirmos fome, e vermos uma sinalética tão simples quanto a de um restaurante. Ao longo da nossa vida, nós aprendemos a associar esta sinalética à possibilidade de obtermos efetivamente uma recompensa que é comida e que é fundamental para a nossa sobrevivência e muito positivo. Por outro lado, nós tivemos também que ser capazes, ao longo da nossa vida, de desenvolver capacidades ou o nosso cérebro conseguir fazer associações que possam eventualmente ser negativas, como, por exemplo, no contexto mais laboratorial, se calhar, sermos expostos a uma sinalética que prediz a possibilidade de estarmos na presença de algo que é tóxico. O que nós temos que fazer neste caso e que devemos fazer é ou minimizarmos o contacto ou o potencial contacto com esta substância ou evitá-lo mesmo, porque é algo que seria negativo, potencialmente negativo, e que nós devemos evitar. Estes comportamentos de aprendizagem associativa, apesar de parecerem muito simplistas, são comportamentos extremamente complexos e que requerem a atividade de muitas áreas do cérebro que se encontram principalmente no circuito de recompensa, sendo que uma destas áreas principais é aquela em que o meu trabalho se focará, que é o núcleo accumbens ou o estriado ventral. Esta área do cérebro tem a particularidade de ser ela própria capaz de integrar informação sobre estímulos ambientais e transformar esta informação em comportamentos adequados, que podem tanto ser eles para obtermos algo que nos é positivo, como evitar algo que possa ser negativo a longo prazo. O núcleo accumbens é capaz de descodificar, então, esta informação através, principalmente, de dois grupos de neurónios que expressam receptores de dopamina, sendo a dopamina um neurotransmissor fundamental para estes processos. E são estes receptores, os receptores D1 e os receptores D2. No entanto, e ao longo dos últimos anos, o nosso grupo de investigação e outros têm vindo a demonstrar que apesar destes dois grupos de neurónios existirem, a atividade de ambas é fundamental para que associações positivas ou negativas aconteçam. Isto faz-nos pensar que, apesar de existir esta dualidade, ou existirem estes dois grupos que são, em teoria, geneticamente distintos, eles funcionalmente não são distintos. Portanto, o objetivo do nosso trabalho e deste projeto em particular será, então, identificarmos qual é que é o perfil genético e funcional destes grupos de neurónios que nos permitem fazer esta codificação da aprendizagem associativa, positiva ou negativa.
Para isto, nós desenvolvemos 3 tarefas principais, sendo que a primeira será, então, tentarmos traçar um perfil genético destes grupos de neurónios que constituem esta área do cérebro. E para isto, o que é que faremos? Nós vamos fazer indução de exposições associativas positivas e negativas, em que vamos expor animais a estímulos que predizem a obtenção de uma determinada recompensa, como é o exemplo de cima, ou então expor os animais a um estímulo que prediz a possibilidade de obtenção de algo que é negativo para o animal. De seguida, iremos fazer identificação, primeiro, dos grupos de neurónios que estão a codificar estas associações positivas e negativas e, em segundo lugar, iremos traçar então este perfil genético, tentar identificar genes que nos permitam identificar estes 2 grupos de neurónios que respondem a estímulos opostos. De seguida, aquilo que iremos fazer será fazer uma caracterização, então, funcional destes grupos. Utilizaremos imagens de cálcio, onde seremos capazes de observar a atividade tanto destes neurónios como um todo, como também traçar um perfil de cada um dos neurónios que está a responder a esses estímulos, que é a imagem que vem mais à vossa direita. Finalmente, e porque nós teremos que provar que existe uma causalidade, eventualmente, entre a atividade destes grupos de neurónios e o comportamento que nós conseguimos observar nos animais, aquilo que iremos fazer será manipulação, neste caso manipulação optogenética da atividade destes grupos neuronais em particular, de forma a tentarmos, ou de uma forma, mimetizar um comportamento que seria naturalista para o animal, ou, por outro lado, alterar um comportamento que já está consolidado. Este projeto permitirá atingir 2 objetivos fundamentais. O primeiro deles será, então, gerar ferramentas que nos vão permitir manipular estes grupos neuronais envolvidos em associações positivas e negativas, sendo que estes processos são processos conhecidos como estando altamente modificados em patologias do foro neuropsiquiátrico. E, finalmente, e porque também é necessário gerar ciência, gerar conhecimento, nós pretendemos também fazer com que haja uma melhor compreensão de quais é que são as bases neurobiológicas do prazer e da aversão no cérebro. Finalmente, gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos os membros do ICVS, o grupo de investigação em que eu estou inserida, que muito me tem apoiado ao longo destes anos todos e que me continuará a apoiar, com certeza, no desenvolvimento deste projeto, e, mais uma vez, agradecer à Fundação Bial e à Ordem dos Médicos pela oportunidade do financiamento que me ajudará a impulsionar a minha carreira e acredito que a carreira de todas as investigadoras que aqui foram galardoadas hoje. Muito obrigada pela vossa atenção. A formação científica tem uma importância extraordinária e não é necessariamente nem para fazer cientistas, nem para fazer dinheiro. É parte integral da educação de um povo. Sem dúvida, a Maria era um espírito livre. Pensava por si, tinha as suas próprias ideias. Era uma mulher muito inteligente, mas também era um ser humano de grande sensibilidade. Rigorosa, mas também preocupada. Ela própria se intitulava uma imunologista preocupada. Maria não tinha receio de dizer o que pensava em qualquer audiência. Ela ficava toda contente quando um dos seus alunos, um dos seus investigadores, conseguia alcançar algum objetivo, fazia uma festa enorme, parecia uma criança. Como mentora, era ao mesmo tempo extremamente generosa, extremamente dura. Colocava emoção em tudo o que fazia. Tu vês perfeitamente a gargalhada que a Maria dava nas nossas conversas. Ela tinha um sentido de humor incrível, adorava uma boa piada. Costumamos dizer que ninguém é insubstituível, mas sendo completamente honesto, eu acho que até hoje nós não encontramos uma nova Maria de Sousa. Sentimos um vazio que ainda não foi preenchido. Tenho a certeza que todos os jovens da minha geração, na área das ciências biomédicas, de alguma forma foram influenciados pela Maria. Eu não posso deixar de pensar, porque vem-me sempre à cabeça, a maneira como ela se despediu antes de morrer. Como é que é possível ter a lucidez e a arte
para se despedir com um poema. E não é um poema qualquer, é um poema em que ela se projeta nos outros, em nós todos, que agora estamos a recordá-la. Foi impressionante esse momento. Convidamos as 5 premiadas, bem como os senhores secretários de Estado da Promoção da Saúde e do Ensino Superior, bastonário da Ordem dos Médicos, presidente da Fundação Bial e representante do júri do Prémio Maria de Sousa, a subirem ao palco para uma fotografia de conjunto com a senhora Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Vai usar da palavra a senhora Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professora Elvira Fortunato. Muito boa tarde. Excelentíssima Senhora Secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares, Excelentíssimo Secretário de Estado do Ensino Superior, meu colega Pedro Teixeira, Excelentíssima Senhora Conselheira de Estado, Leonor Beleza, Excelentíssimo Senhor Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, Excelentíssimo Presidente da Fundação Bial, Luís Portela, Excelentíssima Diretora do Instituto de Medicina Molecular e membro do júri, Maria do Carmo Fonseca, caros investigadores, premiados, restantes convidados. Eu devo ser a pessoa aqui nesta sala que menos privou com a professora Maria de Sousa. Nós somos de áreas científicas muito distintas. Eu sou da área dos materiais, das microeletrónicas, dos semicondutores, mas tenho 2 momentos, portanto, penso que falei 1 ou 2 vezes com ela em algumas reuniões que tivemos no âmbito de algumas avaliações, mas tenho 2 momentos na minha vida que me marcaram cientificamente e nos quais a professora Maria de Sousa me enviou 2 e-mails. São 2 e-mails muito curtinhos, mas acima de tudo mostram a grandiosidade que ela tinha em reconhecer o mérito científico, mesmo por alguém que ela não conhecia e que era de uma área científica completamente diferente. Maria de Sousa, na década de 90, disse numa entrevista que há uma coisa que é muito importante na educação dos jovens cientistas, que é perceberem que há o talento da pergunta, mas que há também a educação da técnica e depois há a educação da coragem e há a educação da responsabilidade. Aproveito as palavras de Maria de Sousa para me dirigir às jovens investigadoras aqui presentes e distinguidas com este prémio. E já agora gostaria de dizer que foram 5 mulheres, e ainda bem que foram 5 mulheres, porque, só para vos dar uns números, penso que sabem, mas é sempre bom nós lembrarmos estas coisas, a atribuição dos prémios Nobel até 2022 foram cerca de 900 e dos quais 60 mulheres. Portanto, não é pouco que tenhamos tido hoje aqui 5 mulheres, que é para ver se o número de mulheres com este galardão aumenta. É de vós que esperamos todas as perguntas, porque, como dizia a Maria de Sousa, investigar é perguntar com instrumentos. E é de vós que esperamos muitas respostas, mesmo que não sejam as que estão à espera quando iniciam a jornada. É esse rumo da investigação científica, quando as evidências demonstram que não se comprova o que pensávamos. Maria de Sousa intitulava de deixar de ser.
Aproveitando o pensamento de Maria de Sousa, quero dizer-vos que é esse deixar de ser que fará de vós melhores investigadoras. A dúvida constante, o erro, a tentativa após o erro, até a criatividade, tudo isso faz de nós, cientistas, bons cientistas. Isso e o respeito e a inspiração que os nossos colegas nos devem merecer. Por isso é que vos desafio a terem na Maria de Sousa uma inspiração, como ela foi e tem sido para várias gerações de investigadores, acima de tudo para as mulheres e jovens cientistas. O prémio que hoje recebem prova que a investigação científica desenvolvida pela Maria de Sousa marcou, marca e marcará a imunologia e outras áreas do conhecimento em termos nacionais e internacionais, dado os seus avanços na definição da estrutura do sistema imunológico e no estudo da hemocromatose hereditária. Mas Maria de Sousa foi também essencial na criação de cursos e programas de formação e investigação, como seja o mestrado em Imunologia no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, a equipa de investigação no campo da hemocromatose e o programa graduado em Biologia Básica Aplicada. Foi pioneira de variadíssimas formas, tendo por base aquilo que deve orientar o desenvolvimento da ciência. Maria de Sousa promovia o trabalho em equipa e a colaboração entre diversas instituições. Para ela, a ciência era para todos, feita por todos, para ajudar todos. Herança que deve ser preservada e continuada. É por isso que precisamos de mais ciência, mais investimento em investigação e desenvolvimento, mais estabilidade nas carreiras científicas, mais previsibilidade para os nossos investigadores, mais consórcios, mais redes europeias. Por fim, quero terminar como comecei, com as palavras de Maria de Sousa, que afirma sobre si, enquanto cientista, que é minha obrigação pensar, que é minha obrigação ficar na solitária decisão de deduzir, na plataforma vazia de começar, sozinha, na solitária escolha de inventar. Que estas sejam também as vossas obrigações. Muito obrigada. Senhoras e senhores, muito obrigado pela vossa presença, aqui ou via streaming, nesta cerimónia de entrega da segunda edição do Prémio Maria de Sousa. A continuação de uma boa tarde para todos.